O assunto, mais uma vez, do Papo de Repórter é a crise na segurança pública do Espírito Santo. Só para a gente situar, a gente está gravando esse papo aqui na sexta-feira, no final da tarde da sexta-feira, e ele vai para o ar daqui mais ou menos umas 48 horas. Então é só para deixar claro que nessas 48 horas muita coisa pode acontecer, né? Mas, claro que a gente está fazendo a ideia aqui até fazer a análise um pouco já olhando para frente, então aí correndo até mais riscos, né? Tentando prever o que vai acontecer desse impasse que existe hoje entre o governo do estado e os representantes dos policiais militares, que é um impasse que parece que não tem fim. Na sexta-feira que a gente já está completando 14 dias de paralisação da polícia, as Forças Armadas já têm aí data para ser quando sai, né? As Forças Armadas devem sair? As tropas federais no dia 23 e a Força Nacional, que tem um contingente muito menor, deve sair no dia 5 de maio. Então, que acho que a gente está falando aí, só para situar, acho que as Forças Nacionais que ficam por um período maior, tem em torno de 300 homens, né? Enfim, eu percebo que, pelo que a gente vem acompanhando, que hoje existe já uma pressão maior nessa mesa de negociação para se tentar chegar num consenso, tentar chegar num acordo que ponha fim à greve. Ao mesmo tempo, a gente percebe também que os pontos que foram, os pontos de reivindicação das mulheres que representam os policiais e o que o governo está disposto, né, a negociar, existe um abismo. Hoje mesmo teve uma reunião que também não houve acordo, fracassou mais uma vez. O governo apresentou uma contraproposta muito distante do que está sendo pedido, e a gente percebe que está muito difícil mesmo de se chegar a um acordo, disso ter uma saída em breve, né? Uma solução nas próximas horas, vamos dizer assim. Para a gente começar aqui a discussão, uma coisa que eu percebo e que eu não me conformo como cidadão é o fato de o governador Paulo Artung, hoje é sexta-feira, ou seja, já faz uma semana que ele reassumiu o governo. Eu ainda fiquei esperando segunda, terça, quarta, sexta, não fez nenhum pronunciamento sobre a crise. Ele não falou a população capixaba, para tranquilizar a população, para falar o que está acontecendo, para falar o que o governo está fazendo para pôr fim à crise. Porque até agora a gente ficou vendo, usando jornais para isso, inclusive, né, uso grandes jornais, jornais internos, para o próprio governador ou interlocutores que o governador escalou para isso, mas para justificar o ajuste fiscal, por que o ajuste fiscal é importante e por que a gente não pode atender essas demandas, mas não se viu até agora nenhum pronunciamento, nenhuma manifestação ou alguma proposta realmente você possa dizer, olha, aqui tem um caminho para sair da crise. Isso a gente não viu ainda, porque fica parecendo até, e desde a primeira entrevista que o governador Paulo Artung deu para a jornalista Miriam Leitão, e também o que ele falou na coletiva, que o governador está muito mais preocupado em justificar o ajuste fiscal e em garantir essa imagem a manutenção dessa imagem que ele criou a partir desse ajuste fiscal, do que necessariamente apresentar soluções para a crise. Não sei o que vocês acham. Pois é exatamente nessa linha que a gente vê essas declarações. Agora, o que a gente percebe, a gente no papo anterior, a gente dizia que talvez o governador pudesse contornar a situação, politicamente falando, né? Poderia contornar a situação da imagem dele, poderia, né, trazer uma recuperação. Hoje eu já acho muito difícil, porque a gente percebe uma certa forçação de barra até do Palácio Anchieta, de tentar se reinserir no debate nacional, tentar limpar a barra do governador no debate nacional, a partir do momento da publicação do artigo
do Hélio Gaspari, né, chamando atenção para a questão da responsabilidade social, né, indo além, né, colocando mais importância nisso do que todo esse discurso do governador em relação à responsabilidade fiscal, a gente percebeu que aquela imagem aí sim se desmoronou, até porque a coluna do Hélio ela é replicada no jornal A Gazeta, né? E aí não daria para você fazer igual que aconteceu recentemente, né? Em relação àquela outra coluna do Hélio Gaspari, que foi tirada do jornal, enfim, né? Da tribuna, e aí o Hélio saiu da tribuna, todo mundo lembra. Foi censurado. Foi censurado, exatamente. 2010, na época das masmorras. Né? Exatamente. Então não dava para poder fazer de conta que o jornal não saiu, então, enfim, tinha que publicar, né? E aí isso repercutiu para dentro do estado e para fora do estado, né? E aí a gente tem a coluna também do José Casado e no domingo, e uma outra coluninha. Então muita gente pensou que o Hélio Gaspari estava elogiando o Paulo, né? Mas na verdade não tinha nada de elogio ali, era ironia pura. Naquela né? primeira coluna do Gaspari. Isso, naquele trechinho, né? E isso foi muito ruim, porque até então o governador fora do estado, ele estava conseguindo, ele tinha feito uma movimentação com aquela entrevista da Miriam Leitão e tal, estava tentando manter aquele discurso da responsabilidade fiscal, tentando jogar a culpa, né, no movimento da PM unicamente, né, se dizendo refém e tal. Tanto que o governador teve que respondeu em dois momentos, né? Respondeu primeiro com a jornalista Andréa Lopes, com a secretária Andréa Lopes no Globo, né? Isso. E no dia seguinte um artigo dele, do governador Paulo Artung, na Folha. E teve uma outra coisa que pesou até mais, que foi aquela lupa da Piauí, desmentindo o governador, que isso sim ficou muito ruim. Então, e ainda teve mais um artigo do secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, na própria Gazeta, também ainda no dia seguinte ao artigo do Gaspari também. Então assim, há uma concentração de energia no Palácio para tentar recuperar essa imagem, ou então para tentar manter esse discurso, que poderia ter sido usada, né, toda essa energia ter sido usada na tentativa de uma solução para o problema, né? E até agora a gente não viu isso. A gente percebe que, como o governo começou com um governo de construção de uma imagem, né, ele continua trabalhando nessa mesma linha da manutenção de uma imagem, ao invés de tentar solucionar um problema que continua acontecendo no estado. Não adianta dizer que porque as tropas nacionais vieram, porque não morreu mais ninguém, mas lá na periferia a coisa continua bem quente e a situação bem complicada para a população. E aí, Neto? Na verdade, o governo discute hoje não é a raiz do problema. Qual é o problema? Porque não adianta você... Hoje a gente vive um estado doente, só que a gente tem que saber qual é a doença, até para a gente poder aplicar o tratamento correto. Até o momento o governo do estado não fez o diagnóstico certo. O problema é a questão da paralisação da polícia militar. Hoje o governo concentra toda a sua energia na defesa de um ajuste fiscal, que não tem correlação. Apesar de ser uma das pautas de reivindicação a questão do reajuste salarial, que ficaria incompatibilizado em tese com a questão do ajuste fiscal, o problema é da defasagem salarial da PM, a paralisação dos militares, a questão da segurança pública. Hoje o governo não trata disso. Hoje o governo tem uma pseudo-negociação, já divulgou uma série de pseudo-acordos e a bomba relógio está contando. As tropas federais não vão ficar o tempo todo aqui no Espírito Santo, esperando o governador ter boa vontade de negociar ou pressionar o movimento de tal forma que as mulheres dos militares vão ceder. Nessa semana eu circulei pelos batalhões, pelos quartéis e vi o movimento delas. Elas vão continuar firmes, mesmo em menor número, elas vão continuar. E o governo não está sabendo lidar com isso. Quer tentar vender a imagem à população de normalidade, vai até ter carnaval. Só que qual é o preço disso? Porque na semana que vem as tropas federais podem ir embora. Depois, na outra semana após o carnaval, a Força Nacional de Segurança Pública vai embora também. E aí, como que você fica?
A polícia militar com 2.700 homens, 3.000, 4.000 homens, o governo em nenhum momento criou ações para tentar realmente pôr fim a esse movimento. E capenga, só para você falou 2.500, 3.000, isso é um quarto da tropa que está em torno de 10.000, e capenga, porque não tem viatura, não tem um monte de policial tendo surto, sendo hospitalizado. Né? E são fatos que são trazidos muito mais pela imprensa nacional do que a imprensa local. Que agora a gente tem que fazer uma crítica, acaba fazendo um desserviço, prestando um desserviço à sociedade, por não expor que a coisa é feia. Eu vou até na questão da periferia, porque a Grande Vitória ficou protegida pelas tropas federais e a violência migrou para o interior. Mas a violência está aí. Os morros, anos e anos e anos de trabalho para a pacificação dos morros, para você tentar introduzir o Estado ali, foi tudo perdido por conta de uma intransigência do Estado. Então tudo isso é muito sério. O governo Paulo Artung e André Garcia está emulando policiamento na rua com força nacional, com tropa federal, só que isso não é real. Eles vieram aqui por uma missão, tentar retornar à ordem, a garantia da lei e da ordem, porque a gente vivia uma situação de barbárie. E conseguiram. Só que eles não vão ficar para sempre, mas o governo acredita piamente que com o retorno parcial dos militares, eles vai pôr fim à crise. Eu passei no 1º batalhão, no 4º batalhão de polícia aqui em Vitória, em Vila Velha, as viaturas estão paradas, o armamento está parado lá dentro. Os policiais que estão na rua, a maioria são oficiais que não tem nem o cacuete da função. Né? Esse é o grave. Como é que esse policial, a polícia militar vai voltar para a rua depois que a crise acabar? Porque a crise não é os policiais vão voltar para as ruas e acabou, né? Não, o governo vai continuar precisando da polícia militar, né? Não vai acabar o governo assim que acabar o movimento. E como é que esse cara vai chegar na periferia? Ele acabou com a Rotam, não vou discutir aqui os métodos da Rotam, mas enfim, ele acabou com a Rotam, que é quem ia para a periferia, né? Quem circulava nesses bairros, e ele está tentando criminalizar a polícia militar. Com que moral esse policial vai chegar para reprimir alguma coisa na rua, para poder reprimir um movimento, sei lá, enfim, como o governo sempre gostou de fazer. Né? Mas olha só, acho que o governo está pagando um preço que ele é culpado por isso. Pelo seguinte, olha só, quando ele fez a primeira coletiva, ele ainda estava licenciado, dia 8, na quarta-feira, Paulo já deu um tom e ele subiu o sarrafo lá em cima. Desde o começo, ele deixou claro que ele não iria negociar qualquer ponto dessa pauta que envolvesse reajuste. Isso ele já tinha deixado claro, muito claro, depois ele reafirmou isso para a jornalista Miriam Leitão. E o Paulo, ali, quando ele subiu o tom, ele já deu alguns recados, eu acho até que ele foi duro demais, e aí apostando que esse tom mais duro fosse enfraquecer, fosse desmobilizar e o movimento acabasse em 2, 3 dias. Não aconteceu. Talvez o sonho dele era voltar na segunda-feira reassumindo o governo e já ter acabado tudo. Sim. Não aconteceu. Aí o que acontece a partir dali? Você tem uma série de reuniões ditas de negociação, que na verdade foi um grande teatro, porque ali a posição do Paulo, do governo do Estado, sobre o impasse colocado com a polícia, já havia sido posta. O Paulo já tinha dito ali muito claro que ele não iria fazer. Então, assim, qualquer coisa que acontece depois daí, você sabe que está fadado ao fracasso. Não tem como avançar. Não tem como avançar. As posições estavam colocadas. Quem dá a última palavra é o governador. Ele já tinha dado os recados. Eu não vou mexer, eu não vou dar aumento, para depois comprometer as contas do Estado. Ele tinha deixado isso tudo muito claro. O governador está acostumado a fazer isso com a classe política capixaba, né? De dizer, olha, não vou fazer, não vou negociar, acabou. E a classe política ficar quieta. Né? Só que dessa vez ele encontrou do outro lado da mesa, uma categoria que não está disposta a baixar a cabeça como a classe política faz. Ele encontrou uma categoria que está a fim de negociar sim e que vai continuar mantendo sua posição. Porque até você tem diferenças de tudo que... Esse fenômeno realmente é novo. O Paulo nunca se deparou com isso. Porque, na verdade, é um protesto do funcionário, de servidores públicos, mas um servidor público que ele nunca imaginaria. Tanto que
ele diz aos 4 cantos que é a greve inconstitucional, inconstitucional. Tudo é inusitado, né? Tudo é inusitado, mas ele tem que saber lidar. Ele não... Eu lembro que a gente terminou o último papo que a gente fez segunda-feira, quando a gente estava tentando voltar à normalidade, só que a normal não voltou até hoje, a normalidade não voltou até hoje. Lembro de você ter perguntado, cadê o governador? Hoje, sexta-feira, nenhuma palavra. Pergunta. A comunicação do governo é algo que tem Show que ser destacado. de horrores. Nossa é preciso destacar, porque você não pode colocar como culpado, mas você tem que apontar responsabilidades nisso. A comunicação do governo mente descaradamente para a população. E a mídia compra. Mente descaradamente quando omite informações. Mente quando tenta vender a normalidade. Demoraram 10 dias para apresentar o número oficial de homicídios. Demoraram 10 dias. Enquanto o Sindipol, os sindicatos policiais civis, já vinham apresentando esses números dia a dia, e depois os números até batem. Mas demoraram 10 dias. E além disso, há uma questão da gravidade. Quando o Paulo sobe o tom naquela entrevista e diz: não sobrará pedra sobre pedra, eu vou reestruturar a Polícia Militar, hoje o que eu vejo é o desmonte da Polícia Militar. Agora, só para a gente fechar o papo aqui, para deixar alguma contribuição para reflexão para frente, o que vocês avaliam agora? Da situação do jeito no pé que a coisa está, o que vocês vislumbram? O que será que vai acontecer daí? Eu vou começar. Eu acho que muito difícil sair uma negociação, até porque eu falei de como a coisa foi conduzida até agora. O Paulo sempre se mostrou que não queria negociar. Ele já fechou os pontos dele, isso ele não mexe. Eu acho muito difícil agora, porque quando o Paulo subiu o sarrafo, ele deixou o negócio muito alto. Agora, para ele voltar atrás e fazer qualquer concessão pro movimento, vai ser a leitura que isso vai ser leitura de derrota. Embora eu também acho que qualquer que seja a resolução desse conflito, desse impasse, os dois lados são perdedores. Esse não é um impasse, essa não é uma queda de braço que alguém pode sair ganhando. Ninguém vai sair ganhando mais. Todo mundo só está se avaliando qual que vai ser o tamanho dessa derrota para cada um dos lados. Essa é uma perspectiva muito ruim que foi posta de queda de braço, inclusive pelos próprios atores envolvidos. Essa é a gravidade. Por isso essa situação é tão gravosa, porque se estabeleceu uma queda de braço, e é quando a gente está vendo quem perde. Perde o governo, dentro do seu discurso de ajuste fiscal, perde o próprio movimento de mulheres, porque vê a questão da violência que a população pode colocar na conta delas essa questão da violência, perde a população que virou refém, que continua aquartelada, que hoje está submetida a toque de recolher, em alguns bairros mais claramente isso do que são os bairros periféricos, mas até nas áreas nobres você tem essa questão de você não poder ter o seu direito de ir e vir prejudicado. Quem saiu ganhando foi a bandidagem. A polícia sai perdendo. A polícia sai perdendo, a instituição por conta da questão do e o governo ajudando Aí o fim, a única coisa, agora mais do que uma avaliação que eu espero que a gente consiga se reconstruir, mas infelizmente eu tenho a impressão que até voltar a essa normalidade que o governo preza tanto, vai demorar muito tempo. Eu acho que não vai ser por artigo de jornal que o governador vai conseguir resolver essa crise. Também acho que não.